O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Meus irmãos e irmãs, Deus nos chama à vivência da sua palavra. Nós ouvimos aqui: escute os mandamentos do Senhor. Escute o Senhor. Estamos no mês da Bíblia, o mês da palavra de Deus. Eu costumo dizer assim: a palavra de Deus, aquela Bíblia, tem gente que tem uma Bíblia bem grande, outra Bíblia menor, né? Tem uma pequenininha para carregar no bolso, mas tudo aquilo resume numa única palavra que chama palavra amor. Tudo que Deus fez, fez por amor. Toda a criação foi feita por amor. Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Fez o homem como que uma emanação dele mesmo, e do homem tirou sua costela, fez a mulher. O homem disse: carne da minha carne, osso dos meus ossos. E Deus viu que tudo era maravilhoso. Está assim lá no Gênesis. Mas o demônio, o pecado,
entrou no meio do homem e disse assim: não, você pode ser igual a Deus. Foi assim o pecado de Adão? Não, se você comer daquela árvore que está no centro do pomar, você será igual a Deus. E esse é o grande pecado da humanidade, pensar que é Deus, ou fazer as coisas achando que é simplesmente a sua própria vontade, sem ouvir aquilo que é palavra de Deus. Deus é amor, diz São João. Ele resume: quem é Deus? Deus é amor. E se Deus é amor, nós somos emanação desse Deus, nós temos que viver o amor. Não somos donos de nós mesmos, muito menos compete a nós entrar no mesmo clima de Adão, da desobediência, dar ouvido à grande serpente, achar que nós somos deuses e não precisamos do Deus único e verdadeiro. Meus irmãos e irmãs, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a desobediência, e com a desobediência entrou a intriga, a inveja, os ciúmes, a contenda, espírito de vingança, divisão. Ainda tinha uma profecia que dizia assim: quando toda a terra tiver toda talhadinha, sabe? Talhadinha com cercas, quando fizer todas as cerquinhas. Interessante, se você viajar de um avião, você vê um monte de cerquinhas, aquele pedaço de terra, aquele outro pedaço de terra. E disseram assim: quando toda a terra tiver todinha cercadinha, será o fim. Uma profecia que uma vez disseram, né, que dizia assim: quando toda a terra estiver talhadinha, e parece que está tudo talhadinho, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, né? E assim as pessoas vão tomando posse das coisas, e muito mais, achando que é mais do que os outros, acham que é mais sabido, que é mais, eu fiz, eu construí. E de repente qualquer um que mexe comigo me atrapalha, gera ciúme, inveja, briga, confusão no meu coração. Ou qualquer coisa que venha contra o meu pensamento, contra a minha atitude, é agressão a mim. É palavra que agride, é palavra que fere, é palavra que mexe. Isso gera confusão no meu coração e eu rejeito. E à medida que eu rejeito, eu vou criando raiva, intrigas, divisões. Veja bem como é que o coração do homem vai agindo cada vez mais, criando um mundinho para si, se distanciando uns dos outros. Ah, mas foi ele que me feriu, foi ele que me magoou, foi ele que me disse uma palavra, foi ele que me fez um gesto, foi ele que tomou o que era meu, foi ele que tomou posse. E aí vai um monte de coisas, né, que vai gerando no coração do homem divisões, brigas, intrigas, confusões. Isso é odiável aos olhos humanos mesmo. Até o pecador tenta não guardar essas coisas, porque faz mal para a sua própria saúde. Eu tive uma raiva que até minha pressão subiu, não é assim que as pessoas dizem, né? Até a minha pressão subiu, né? Eu tive uma atitude e de repente me deu até moleza no corpo. É lógico, né? É lógico, faz mal para si próprio. Até o pecador tenta não ter esses sentimentos. Até um pecador, muito mais nós que temos consciência da palavra de Deus, nós que temos consciência do projeto de Deus em nossa vida. Deus nos fez para o céu, nós caminhamos com Jesus, carregando a nossa cruz neste mundo marcado pelo pecado que entrou através de Adão e Eva. Nascemos no pecado, somos lavados pelo sangue de Jesus derramado na cruz e caminhamos em direção à casa do Pai. Estamos de volta ao paraíso, estamos de volta ao lugar do verdadeiro amor, da verdadeira alegria de estar na presença de Deus e dos seus anjos. Mas queremos muitas vezes amarrar as coisas neste mundo. Pensamos que somos donos do mundo. Meus irmãos e irmãs, ainda ontem eu posso dizer, porque
a pessoa levantou no final da missa, levantou o braço e falou: padre, não é fácil perdoar, né? E o homem disse: não é fácil perdoar. E começou a dizer para que toda a igreja ouvisse, e eu parei e fiquei ouvindo o senhor. E ele disse: padre, o meu pai morreu com 89 anos, minha mãe agora que está com 90, e desde que meu pai morreu, foi uma confusão na família. E veja bem, e pior ainda, quando acontecem essas brigas, essas confusões em família, por causa de quê? Por causa de herança. E eu digo assim: quem foi que construiu não foi você. Quem foi que fez não foi você, foi seu pai, foi seu avô, foi quem? Você vai brigar pela propriedade que era do seu pai? Vai brigar com o seu irmão? Vai guardar ressentimento? Bom, aquele homem levantou e começou a dizer: padre, não é fácil. Não é fácil perdoar. Eu falei: não é fácil, nem sempre é fácil perdoar. Ele falou: padre, depois que meu pai morreu, começou a confusão em família. E eu pensando na minha mãezinha, que agora está com 90 anos, né? Para ela continuar na casa, e o pessoal queria que eu entregasse a casa para vender a casa e tudo mais, e como eu ia deixar minha mãezinha, e eu também já tenho 66 anos, ele dizia: eu tenho 66 anos, e eu tenho que ficar aqui, eu estou aqui junto com a minha mãe, e aquela coisa toda. Mas colocaram o homem na justiça para que ele entregasse a casa. E o juiz ouviu aquele homem, e ele dizendo, e o juiz me ouviu, falou: não, você tem toda a razão, enquanto a sua mãe estiver viva, você está nessa casa, e como se diz, a justiça dá posse dessa casa para você, enquanto sua mãe está viva, isso, aquilo, coisa e tal, blá, blá. E contou, e ele foi contando a história, e a igreja inteira, alguns ali próximo deles, balançavam a cabeça, como se diz, foi assim a história, a gente conhece a história dele. E uma vez ele com a perna meio manca, que ele bateu com a moto, estão chamando aí na calçada, ele saiu quase que escorando, né, mancando, chegou na calçada, padre, era 2 sobrinhos meus. Quando eu vi meus 2 sobrinhos, que eu aproximei deles, um me deu uma murrada aqui tão forte que eu fiquei totalmente deslocado, o outro me deu uma murrada no estômago. Bateram em mim, plena calçada da porta da minha casa. Eu posso chamar de sobrinho? Padre, é tão difícil. Eu posso chamar meus sobrinhos? Pensar que é da minha carne é difícil. Daí eu disse, não é fácil. Pensar, não é fácil. Uma coisa é você falar, vai sentir, vai estar junto, vai passar junto. Nem sempre é fácil. Mas me vinha no coração uma visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora acompanhou o seu filho em todos os seus passos. Nossa Senhora acompanhava Jesus em todos os seus passos. Ela olhava para Jesus, mesmo quando carregaram Jesus, ou se tantos atiravam pedras, ela não olhava quem estava jogando pedra. Ela olhava para Jesus, que estava levando muitas pedras. Ela olhava para Jesus quando despiram Jesus. Ela olhava para Jesus quando coroaram de espinhos. Ela olhava para Jesus quando colocaram naquela cruz. Ela olhava para Jesus quando Jesus estava sangrando todo inteiro naquela cruz. Ela olhava para Jesus. Nossa Senhora é o grande exemplo para nós. Se olhar para Deus nas dificuldades que nós atravessamos neste mundo, tantas cruzes que nós devemos carregar, muitas situações que nós enfrentamos, tantas coisas que às vezes vêm contra nós. Eu digo mais ainda, que o inimigo coloca contra nós, que o demônio inventa na nossa caminhada, barreiras que ele cria, pedras que ele coloca para que a gente tropece. Se cada vez que a gente começar a olhar essas coisas, nós não caminhamos. Não caminhamos, mas se a gente olhar o objetivo, que é maior do que as pedras, maior do que as barreiras, maior do que as coisas, o objetivo
se a gente olha para o objetivo principal, você terá forças para ultrapassar todos esses objetivos. E é isso, meu irmão. Nossa Senhora, ela veio quase da vontade de Deus, a Virgem Maria, que não conheceu homem algum, que não teve outros sentimentos, um coração puro, voltou-se todinho à vontade. Eis aqui a escrava, eis a serva do Senhor. Se aquele patrão teve que vender como escravo um homem que não teve compaixão do outro, Nossa Senhora desde o princípio se fez escrava do Senhor. Por que não pagar toda a dívida? Por que não pagar toda a dívida? Nós temos nossa dívida com Deus, mas Deus pagou por nós naquela cruz. Ele pagou derramando o seu próprio sangue em favor de cada um de nós. Estão perdoados, estão perdoados. Ele mesmo diante do Pai pagou todas as nossas dívidas. Por que também não perdoa os seus irmãos? Não é fácil, porque nós vivemos no mundo do pecado, mas tira esse mundo do pecado da sua cabeça e começa a olhar para Jesus, para Maria. Começa a olhar para o alto. Qual o lugar que o Senhor tem preparado para nós? Na casa do meu Pai são muitas as moradas, dizia Jesus. Na casa do Pai são muitas as moradas. É lá que tem um lugar para mim, na presença de todos os anjos. Lá toda lágrima será enxugada. Lá na casa do Pai só conheceremos a alegria de estar como irmãos na casa do Pai. E é essa experiência do céu que deve nos motivar cada vez mais a caminhar, vencendo as barreiras deste mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos pedir essa graça, Eu poderia falar assim: perdoa a injustiça cometida, largue para lá. Eu digo para as pessoas: comece a cantar, cante mais alto do que às vezes alguns pensamentos de ingratidão que queira tomar conta do seu coração, dizer assim: por que aquela pessoa me fez isso? Por que aquele meu sobrinho? Por que aquela situação? Por que aquele irmão? Por que aquela pessoa fez? Comece a cantar mais alto do que os maus pensamentos que vêm no seu coração. Comece a cantar uma música que você gosta de cantar. Comece a falar com Deus. Comece a rezar uma Ave Maria bem alto bem forte na sua casa. Vai fazendo isso, você vai vencendo, você vai vencendo, você vai vencer. Isso, você vai vencer. É preciso uma luta constante. Enquanto estamos nesse mundo, é uma luta constante. Mas a vitória já está em nossa mão quando a gente abre os ouvidos e diz: o próprio Senhor, tudo eu fiz por amor. Fui obediente até a morte e morte de cruz. Porque Deus é amor. Ele deu a vida por nós. Então, meus irmãos e irmãs, à medida que nós vamos tomando posse disso, a gente vai caminhando, Tem tanta coisinha nesse mundo, tanta situação. Basta andar no meio do trânsito, O pessoal não tem jeito, não. Aqui, quando a gente veio para virar aqui, parou um caminhão de fora, porque só aqui em Caruaru a pista da esquerda é livre para a esquerda. Só aqui em Caruaru, só fora disso no mundo inteiro não é não. Daí chega um caminhão de fora e para no semáforo, porque o semáforo está vermelho. E daí chegam os carros atrás. É buzina de ódio, sabe? Saia da minha frente. Nossa Senhora, tenha paciência, rapaz. Não é todo mundo que sabe que aqui em Caruaru pode entrar à esquerda livre. Não é só aqui quem está. Não é quem vem de fora não sabe disso, não. Tenha paciência. Não é não. Aquela pista lateral ali para entrar na... Meu Deus, só aqui. Eu já falei com os vereadores, já falei com um monte de gente. Só aqui. Para o semáforo. Para tudo. Mas é assim. As coisas vão acontecendo, mas a gente vai tentando ajeitar, vai tentando, conversa com um, conversa com o outro, vai ajeitando. Com o seu filho, com a sua filha, com o seu irmão, com a sua irmã, vai ajeitando.
Eu estava dizendo aqui, uma pessoa que eu encontrei no meio do trânsito uma vez, há alguns anos atrás, bom, acho que uns 7, 8 anos atrás, ou se não for mais do que isso. Encontrei uma pessoa no trânsito, assim, bem no cruzamento, eu fiz assim com a mão, ele me fez um gesto. Eu falei, ué, o que foi que aconteceu, né? Me fez um gesto. Um dia desse eu estava na igreja, ali em Bezerros, né? E a mãe veio tão assim, celebra essa missa pela intenção do meu filho, que já faz, não sei, acho que 2, 3 anos que morreu. Quando eu olhei o nome, quem era? Era aquele que fez um gesto para mim. Eu falei, olha, eu vou rezar para ele. Está vendo só? Eu sou o padre que vou rezar por ele. Então, meus irmãos, não adianta certas coisas que a gente faz nessa vida, às vezes a gente parte, a gente vai. O que nós vamos levar? O que nós vamos levar para a casa do Pai? Peça a intercessão de Nossa Senhora, confie em Jesus. O sangue de Jesus nos lave, nos purifique, renove nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Peça o Espírito Santo cada vez mais forte, cada vez que você levanta de manhã, peça, revista-me, Senhor, com tua graça, com teu Espírito Santo. Nossa Senhora, cubra-me com o seu manto. Cada passo que eu der nesse dia de hoje, cubra-me com o seu manto, acampe com os seus anjos, seja meu guia, aquele que me leva, aquele que indica o caminho, me defenda de todas as perseguições do maligno, proteja minhas costas, minha lateral, abra os caminhos na minha frente, peça a presença dos anjos, a proteção de Nossa Senhora, reze, fale, né? Fale com Deus, fale com Nossa Senhora, fale com o seu anjo da guarda, que muitas vezes o coitado do anjo já está até cansado assim, do seu lado, fala assim, ele nunca falou comigo, né? Teu anjo anda o tempo todo, desde o momento da concepção no ventre da mãe, tem um anjo do lado da mãe. Quando o Padre Pio olhava uma mãe e via 2 anjos, falou, muito bem, está grávida. A mulher às vezes nem sabia naquele tempo, Padre Pio já sabia porque enxergava 2 anjos. Sempre eu digo isso, né? O anjo da guarda foi colocado no mesmo momento que você foi concebido, ele está até hoje com você. Talvez você nem fale assim, meu anjo da guarda, né? Ah, mas o anjo da guarda não tem espaço, não tem tamanho, não tem sim. É meu anjo, ele está em qualquer lugar. Você pode subir numa escada, você pode andar por onde for, num precipício. Ele está sempre ao seu lado, sempre. Fale com ele, amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos apresentar ao Senhor nossas orações, a oração da comunidade. E no final de cada oração, vamos responder, por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor.